te busco com fogo meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe minha adoração. Graça e paz, queridos. Prazer muito grande poder refletir com você mais uma vez sobre a palavra de nosso Deus. Palavra essa que nos edifica, nos ajuda a conviver e a viver em dias tempestuosos. Então eu queria convidar você, meu amigo, você, meu irmão, você, minha amiga, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia ou até mesmo ir lá no seu smartphone, ir lá e abrir no livro de Ezequiel, para que você e eu possamos refletir um pouco mais sobre esta palavra que nos alimenta todos os dias, para que possamos continuar caminhando firme em fé, continuar com esperança. Então abra lá em Ezequiel, capítulo de número 22, profeta Ezequiel que pregou, que falou no período do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém, invadiu Judá, leva toda essa leva, e nós vamos ver que Ezequiel estava junto com aquele povo, estava junto com Daniel e com os outros que estavam ali em Israel, seus contemporâneos, os seus conterrâneos, e nós vamos ver que ele prega ali no cativeiro babilônico. Ezequiel, que é tido como um dos profetas maiores, não porque ele falou mais o teor de suas profecias. Então Ezequiel 22, verso de número 30, apenas um verso para você e eu nós meditarmos um pouco, refletirmos sobre esta palavra do Senhor, que diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém o achei. Bem, alguns dias atrás aí eu fui acometido de duas informações, dois noticiários, duas notícias que me chocaram. Eu caracterizo a primeira, que foi uma imagem que eu vi, caracterizo ela no mínimo monstruosa. A primeira imagem que vi, que fazia parte de uma notícia, foi um militar que estava se apoiando em cima de um pescoço de uma civil.
E a segunda notícia que eu vi, que foi muito alarmante, fiquei muito preocupado, é que 75% das mortes causadas por policiais no Brasil são negros. Então essas duas notícias, esses dois noticiários, são no mínimo para mim monstruosos e realmente são gritantes, realmente são alarmantes, são preocupantes, porque essas duas mensagens, essas duas notícias me transmite aí então uma mensagem por detrás dela. A violência está crescendo, parece que estamos voltando para a barbárie, estamos voltando para aquelas atrocidades do passado, se é que algum dia nós saímos dessas atrocidades. E quando olhamos para isso, eu percebo que Deus, Ele condena essas atitudes de atrocidade ou de abuso de autoridade. Tanto que, se você e eu lermos Ezequiel, no capítulo 22, verso de número 29, Deus usa Ezequiel justamente para poder falar sobre o abuso da autoridade. Olha o que Deus ele fala: ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Perceba que esta expressão usada por Ezequiel para falar deste abuso, dessa calamidade, desta violência, dessa atrocidade das autoridades, nós vamos ver que Deus usou o profeta Ezequiel muito tempo antes de Cristo. E nós vamos ver que é uma palavra que parece ser muito viva. Parece que Ezequiel está escrevendo para nós, aqui agora, nesse tempo presente no Brasil. E essa violência que cresce, ela gera feminicídio, ela gera homicídio, ela gera assalto, roubo, furto, ela vai gerando aí racismo, machismo e outras ideologias mais. E eu percebo que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais humano sou. Bem como o contrário também é verdadeiro. Quanto mais próximo, mais longe de Deus eu estou, mais desumano eu me torno. E todas as vezes que o ser humano se afasta de Deus e ele começa a cometer atrocidades, no período de Israel, Deus levantava homens que recebiam o título, o cargo, o ofício de ser um profeta. E quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles homens que Deus levantava justamente para proferir, justamente para pregoar palavras de repreensão, palavras de consolo, palavras de esperança, palavras de conselho. E todas as palavras que esses profetas falavam estavam voltadas para as áreas que compõem uma comunidade, uma sociedade. Então tudo que diz respeito à sociedade, ou às próprias questões sociais, os profetas eles profetizavam e falavam, bem como também eles falavam sobre a política que estava em vigor, a atrocidade, o abuso ou não desta política, e ainda as questões que pairam no reino espiritual. Sobre todos esses elementos que envolvem uma comunidade, que envolvem uma sociedade, os profetas começavam a falar e automaticamente não só denunciavam o erro, como apontavam a direção correta a ser seguida. Um dos grandes profetas que a Bíblia descreve é justamente o profeta Isaías. O profeta Isaías também chamado de profeta messiânico, porque falou muito sobre a vida do Messias, falou muito sobre o Cristo, falou muito sobre Jesus. Então Isaías recebe esse título de profeta messiânico. Isaías, ele morre cortado ao meio, justamente por denunciar tais erros, por falar de abuso das autoridades. E ele escreve algo sobre esses abusos que é fenomenal e parece também que ele está escrevendo para os dias de hoje. Acompanhe comigo em Isaías capítulo 59, verso de número 7. Olha o que Isaías escreve acerca do abuso das autoridades. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade
destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz. Perceba que este texto que Isaías escreve, ele profere, ele profetiza, ele fala, ele clama, foi escrito entre o período de 740 a.C. até 701 a.C. Nesse período, então, Isaías proferiu tais palavras, mas perceba como é engraçado e como é atual este escrito, ou estas palavras de Isaías. Parece que Isaías está descrevendo o contexto de calamidade que você e eu estamos vivendo dentro do Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo. E quando Isaías ele continua, através do verso 9 até o verso 11 de Isaías 59, Isaías agora dá um panorama de como estava a sociedade neste mesmo período. Então, Isaías 59, verso 9 em diante, olha o que Isaías fala acerca da sua sociedade. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos a parede como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros, como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não há, pela salvação, e ela está longe de nós. Perceba que as características que Isaías descreve aqui são características muito similares ao contexto da nossa atualidade. E se fôssemos aqui colocar no contemporâneo o que Isaías ele falou, então perceba comigo, a população de hoje, assim como na época de Isaías, pede por um justo juízo, pede e clama e brama por justiça. Assim como na época de Isaías, a população atual também espera por luz. Sabe aquela luz que você e eu estamos em trevas, e de repente você vê aquele foco de esperança? É assim que estava a população de Israel na época de Isaías, esperando pela luz, esperando por um foco de esperança, por uma fagulha que trouxesse novamente o ânimo. E a população atual não é diferente. Quando olhamos para a população atual, parece que estamos andando em trevas, apalpando as paredes porque não estamos enxergando nada. Em outras palavras, é como se estivéssemos desorientados, militares desorientados, militares que estão aí sem saber o que fazer, política também desorientada, política bagunçada, política que também não sabe como reger a nação, o estado, o município. Assim como em Israel, parece que a nossa população está gemendo como pomba, está bramando como urso que está perdido, não sabe o caminho de volta para a casa, de volta para o lar, de volta para a mãe, de volta para o pai. Assim como o povo de Israel, é assim que nós nos encontramos. Uma sociedade perdida, desorientada, gemendo e clamando por justiça, por paz, e não há, e não tem. Nas palavras de Jesus, quando Jesus ele fala, e Mateus escreve no capítulo 9, verso 36, nas palavras de Jesus, esse tipo de população, de sociedade, anda cansada, anda desgarrada, como ovelhas que não têm pastor. É assim que a população atual está, bem como na época do profeta Isaías. E ao olhar para esse sistema caótico, a olhar para esse sistema literalmente desorientado, a olhar a população que parece estar perdida, a olhar o abuso das autoridades, a calamidade, a violência, as atrocidades que estão pairando, parece que Deus
ele procura alguém com quem pode contar. Alguém que fique entre ele e a humanidade que está oprimida. Entre ele e o opressor e a humanidade que está oprimida. Entre ele e a humanidade que está desorientada. Alguém que se coloque na brecha, é justamente isso que ele fala em Ezequiel 22, verso 30, que é o texto da nossa base da reflexão. E nós vamos ver que Deus usa Ezequiel e diz: busquei dentre eles quem? Dentre a própria população. Eu busquei alguém que estivesse tapando o muro, como se tivesse um buraco para não entrar água, não entrar a violência, não entrar ali o lado que é desumano, não entrar o ódio, não entrar a vingança. Eu procurei alguém que viesse tapar esses buracos para não entrar esses problemas, mas eu não encontrei ninguém. Eu procurei alguém que estivesse na brecha, se interpondo entre eu e esta sociedade, e eu não achei ninguém. É lamentável, é preocupante. No lugar de Ezequiel, eu particularmente ficaria meio que envergonhado, se bem que estou, como igreja, estou envergonhado em saber que Deus ele procura pessoas com quem podem contar para poder rogar, interceder por esse tipo de coisa, situação em nosso mundo tão vivencial, tão patente, tão visível aos nossos olhos, e nós fingimos como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. É vergonhoso. E ao olhar e ver que Deus está procurando, também é engraçado. Deus procurando alguém com quem ele possa contar, isso também é engraçado. É engraçado porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Tem todo o poder, toda a ciência está em todos os lugares, não precisa de nada, não precisa de ninguém. Cria as coisas do nada como se já existisse, chama a existência, dá nome às estrelas no universo infinito. Esse é Deus. Mas parece que ele está procurando alguém. É um mistério de Deus. Usar homens para salvar homens. E houve momentos que Deus procurou e encontrou Enoque. E quando ele encontra Enoque, ele começa a andar com Enoque. Houve momentos que ele procurou e encontrou Noé. E quando ele encontrou Noé, ele salva a raça humana. Outros momentos ele andou e procurou e achou, por exemplo, Abraão. Homem sensível, homem de fé, parceiro, amigo, camarada. Estava junto com Deus, trocava ideia, era amigo íntimo de Deus. É assim que a Bíblia caracteriza Abraão. Houve outros momentos que ele andou e procurou e achou Moisés, homem libertador, homem que fez diferença no povo de Israel. Ou em outros lugares Deus procurou em outros momentos da história e achou Davi. E não só achou Davi, como o caracterizou como sendo o homem segundo o seu coração. E é tão interessante isso que, quando falamos de Moisés, nós vamos ver que Moisés, ele foi o camarada que realmente estava tapando os muros de Israel. Moisés foi o camarada que se colocou na brecha entre Deus e o povo de Israel. Por exemplo, quando o povo de Israel precisava de água, quem rogava pelo povo? Moisés. Quando o povo de Israel precisava de um aquecimento, porque era muito frio no deserto, Moisés rogou. Quando o povo de Israel estava perdido, desorientado, não sabia qual rumo seguir, qual direção tomar, Moisés intercedia. O povo, ele precisava do maná, Moisés intercedeu. O povo pecou e Moisés intercedia. O povo precisava guerrear pela sua sobrevivência e Moisés estava ali de novo, intercedendo e falando com Deus acerca daquele povo. E isso é tão notório que a Bíblia diz em Salmos, o salmista relatou no Salmo 106, verso 20, algo fenomenal acerca de Moisés. Olha o que o salmista escreve: e converteram a sua glória
a figura de um de um boi que come ervas. Quem fez isso? Quem cometeu esse pecado? Israel. Israel comparou Deus como se ele fosse um ídolo. Israel transformou Deus como se fosse um animal. Israel perdeu a noção, a ótica da representatividade de Deus. Isso aqui agora vai ser o nosso Deus. Então Israel comete esse pecado. Aí então o salmista continua: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso, disse que os destruiria, se não houvesse Moisés. Deus ia deixar o povo de Israel lá à mercê dos problemas e dificuldades do deserto. Mas Moisés tapou a brecha, Moisés tapou os buracos, Moisés se tornou esse mediador, Moisés se tornou aquele que se interpôs entre Deus e o povo de Israel. É isso que o salmista está querendo dizer, e ele continua: seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não o destruir. Perceba o papel importante de Moisés em relação ao povo de Israel. Se nós fôssemos caracterizar as funções de Moisés, poderíamos citar que ele foi um juiz. Ele era um legista, ele fazia a lei, bem como ele também julgava essa lei. O poder judiciário, o poder legislativo de Israel, Moisés tomava conta. Mas Moisés também era o poder executivo. Moisés é aquele que administrava a riqueza do povo, que administrava o dinheiro do povo, que administrava as funções do povo. Então Moisés era um líder nato. Na linguagem de hoje, Moisés é um político do povo de Israel. Mas não só isso. Moisés também era um sacerdote do povo de Israel. Além de ser um sacerdote político, Moisés é aquele que vai escrever a história. Ele se torna um historiador do povo de Israel. Ele é aquele que vai relatar posições geográficas de civilizações que serviram para a nossa arqueologia hoje saber dos tempos passados. Moisés, ele é um sociólogo. Ele fala da sociedade de Israel e de outras sociedades como o Egito, em que nós vamos ver que Moisés tinha muitas funções. Ele era um líder nato. Mas de todas as funções que Moisés tinha, para mim a mais importante é essa, que ele se coloca entre Deus e o povo, para que o povo viesse subsistir, para que o povo viesse ser perdoado até os dias de hoje. O povo de Israel está aí. E quando eu encontro então as atrocidades do mundo na atualidade, parece que o clamor do céu ainda ecoa na eternidade. Isaías 6, verso 8, Deus continua clamando na eternidade, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Se nós fôssemos traduzir essa expressão divina, esse eco eterno do clamor de Deus, eu poderia dizer que é como se Deus estivesse falando assim: quem é que vai ir por nós? Nos representar como embaixadores para este povo que vive na calamidade, no caos e na violência. Quem é que vai mostrar para esse povo que o amor ele não morreu, o amor está vivo, o amor é eficaz, o amor é eficiente, o amor pode mudar, o amor transmite segundas chances? Quem é que vai ir nos representar e mostrar que existe uma outra maneira de viver? A maneira nossa, do nosso evangelho, da nossa conduta, da nossa bondade, da nossa longanimidade, da nossa benignidade. Quem é que vai falar para este povo que ainda há oportunidades, esperanças e que eles não percam a fé? Mediante a tudo que temos visto em nosso mundo, o avanço da maldade, a procriação deste mal, da violência, do abuso de autoridades, de ideologias que oprimem, mediante a tudo isso, o clamor do céu ainda continua ecoando. Quem vai ir por nós tampar esses buracos? Se interpor entre nós e esta raça, entre nós e essa gente, entre nós e esse povo? Quem? Mas se não bastasse o clamor da eternidade,
o clamor dos céus, o clamor do divino. Poderia eu dizer que há um outro clamor, que é o clamor da terra. Um belo dia, o apóstolo Paulo está com seus discípulos e ele quer continuar a pregar, quer continuar a falar, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do coração. E Paulo tinha um coração cheio de amor, cheio do evangelho, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio do divino, e ele queria transmitir isso, e ele não conseguia ficar parado. Paulo é um cara muito agitado. Se ele não está falando, ele está escrevendo. Se ele não está escrevendo, ele não está falando, ele está trabalhando, está fazendo tenda. Mas parado, no ócio, no sofá, ele não fica. Paulo, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa. Assim era Paulinho. E um belo dia, Paulinho com os seus discípulos, ele pede para os seus discípulos: ó, eu vou dar uma descansada aqui, ó. Vai lá na bilheteria, vai lá na cabine e compra aí uma passagem para Presidente Venceslau, Presidente Prudente. E aí volta o discípulo então e diz: ó, não tem nenhuma passagem para nenhuma cidade do interior de São Paulo. Aí ele diz: então compra uma passagem para nós irmos para qualquer estado. Aí vamos para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Vamos pregar o evangelho em algum outro estado? Aí volta o discípulo de novo dizendo: também não tem passagem para nenhum outro estado. Estão todas esgotadas. Nossa, o que está acontecendo? Paulo então diz: então vamos pegar o metrô, ou o ônibus, ou o trem, e vamos até o outro lado da cidade, e vamos pregar na Avenida Paulista, vamos pregar na Avenida 9 de Julho, vamos pregar na 23 de Maio, vamos pregar em algum lugar. E aí Paulo então recebe a notícia do seu discípulo: mas todos os transportes públicos em São Paulo hoje estão em greve. Paulo não entende nada. Paulo coça a cabeça. O que nos resta? Um dos seus discípulos diz: dormir. Dormir? Descansar? Esse tipo de expressão parece que não cabe no vocabulário de Paulinho. Mas Paulinho aceita, não tem o que fazer, então vamos aqui numa pousada, em um hotel, e vamos pousar, vamos dormir. E aí à noite Paulinho tem uma visão. Lucas relata isso em Atos capítulo 16, verso 9. E Lucas escreve: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou, ele clamou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Se não bastasse o eco do eterno, o eco da eternidade, onde Deus em todos os tempos está falando: a quem enviarei? Quem vai nos representar? Quem vai tapar essa brecha? Aí temos também agora aqui um outro eco, e temos agora aqui um outro clamor, o clamor da terra. A terra está clamando, a humanidade está clamando por justiça, a humanidade está clamando por paz, a humanidade está clamando por esperança, a humanidade está clamando por ânimo, por fé, a humanidade está clamando por palavras que façam a diferença. É por isso que Jesus em Lucas 4 diz: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Eu sei que vocês precisam do aime no grego matéria. Eu sei que vocês precisam do pão, eu sei que vocês precisam do recurso financeiro para poder comprar e se alimentar, para poder comprar vestes e se vestir, para poder pagar as suas contas, para ir e para vir, para ter um abrigo, uma casa, uma proteção, uma peia, qualquer coisa do tipo. Eu sei que vocês precisam da matéria, mas não é só matéria, não é só do pão que o homem vive, mas também de toda a palavra que vem da boca do Senhor, da boca de Deus. E que palavras poderiam ser essas? A palavra do amor, porque palavras de ânimo muda um contexto histórico, social, cultural, sentimental, emocional de um cidadão. Palavras fazem a diferença, sim. Palavras de esperança, palavras de fé, palavras de amor, palavras de conselhos, palavras de ânimo trazem o revigor,
traze a coloração da vida, faz da vida novamente brilhosa, faz com que a vida tenha novamente cores, saia do preto, saia do cinza, saia da escuridão, saia das trevas e comece a trazer vida a essa pessoa. É desse tipo de palavra que Jesus ele está falando. E Salomão, em Provérbios 18, 21, reflete isso muito bem. Salomão disse: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que fruto você tem comido por causa das suas palavras? Frutos de palavras de morte ou frutos de palavras de vida? Quais são os frutos que você tem comido por causa das palavras proferidas que você tem emanado e mandado para outras pessoas, para outra sociedade, para esta cultura, para outros povos, para seus familiares mesmo? Que tipo de palavras temos emanado, proferido? E quando nós falamos de um povo que tem palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de vida, é a igreja. Se existe um povo na terra que tem palavras de esperança, palavras de luz no fim do túnel, palavras de ânimo, de revigor, de amor e esperança, é a igreja, porque ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra, ela é sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo escolhido para apregoar as palavras do Evangelho de Jesus Cristo que resultam em vida e vida em abundância. Mas o que poderia significar passar a Macedônia? Passar a Macedônia pode ser, por exemplo, contextualizando e falando aqui para mim e para você, atravessar a rua. Passar a Macedônia pode ser, por exemplo, você ir na casa do teu vizinho. Passar a Macedônia pode ser quebrar o orgulho e mandar uma mensagem no WhatsApp para aquele parente, sabe aquele parente que machucou, que feriu, que falou que não devia. Passar a Macedônia é passar por cima do ego e saber pedir perdão, saber se humilhar, saber aceitar e reconhecer o erro. Isso é passar a Macedônia. Você ir, ouvir, estar atento e atender ao clamor do necessitado, ao clamor daquele que está passando por angústia, ao clamor daquele que está vivendo um sofrimento, e este às vezes está do teu lado, mas somos omissos ao clamor que ele está emanando. A ideia de passar a Macedônia é a ideia de ir e atender ao clamor desse que sofre. Na tradição cristã, nós falamos e acreditamos no inferno. E o inferno, na tradição cristã, além de ser real, é um lugar que pode ser definido como um espaço geográfico onde há tormento eterno. Isso seria inferno. E se houve um homem, um cara que falou muito sobre o inferno na Bíblia, foi Jesus. O próprio Jesus, ele é um profeta, um cara que fala muito sobre o inferno. E em Lucas capítulo 16, verso 19 em diante, Jesus descreve ali, na verdade Lucas descreve uma parábola, uma narrativa de Jesus. E ele conta que dois conterrâneos, dois contemporâneos, eles morrem na mesma época, no mesmo período. Um deles vai para o chamado seio de Abraão, que poderíamos colocar entre parênteses o paraíso. O outro vai para um lugar de tormento, que poderíamos colocar entre parênteses o inferno. E nós vamos ver que esse que está no inferno, ele clama por alguns quesitos. E o primeiro clamor dele está no verso 24 de Lucas 16. Ele diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O primeiro clamor no inferno é justamente para que se amenize o seu tormento. O segundo clamor, que ele clama para o pai Abraão, que estava nesse lugar, que poderíamos chamar de paraíso, está no verso 27 e verso 28 de Lucas 16, onde ele clama dizendo: clamo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Esse camarada, conterrâneo do outro que foi para o paraíso, esse que está no lugar de tormento, ele faz 2 clamores. O primeiro é o clamor por si: ameniza o meu tormento. Como ele clamou e não teve êxito, porque estando ali uma vez já era, segundo esta parábola, nós vamos ver então que ele clama novamente. E ele clama: manda alguém ir ter com os meus irmãos que estão nessa realidade, nesta vida, para que eles escutem, se arrependam e não venham para esse lugar que estou. Perceba que Jesus também demonstra que há um terceiro clamor. O clamor que está no céu, que ecoa por toda a eternidade, que é o clamor de Deus a quem enviarei. O clamor que é o segundo, que é o da terra: passa a Macedônia, quebra o teu orgulho, quebra o teu ego e venha até nós. Esse é o segundo clamor. E o terceiro clamor, na visão e na ótica e descrição do Cristo, é o clamor de quem está no lugar de tormento agora, clamando para que alguém nesta vida, nesta realidade, vá até os seus parentes e começa a pregoar, começa a profetizar, começa a falar sobre eles, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos, da violência, e eles não vão para o lugar de tormento. Na ótica de Jesus, quem está lá clamando tem uma preocupação enorme com quem vive nessa realidade, para que também não vão para lá. Então, que pelo amor de Deus, escutem este evangelho, escutem esta palavra profética, escutem essa palavra de luz, escutem essa palavra de esperança, de salvação através de Jesus, para não vir para esse lugar de tormento. É essa a preocupação deste homem, e é o terceiro clamor, o clamor do inferno. Mediante a isso, eu vou para Judas. Judas, que escreveu o livro de Judas, que na verdade é apenas um capítulo. Esse Judas não é o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Esse Judas que escreveu Judas antes do Apocalipse, esse Judas é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Esse Judas, ele escreve no verso 23 do seu livro: salvai, arrebatando-os do fogo. Quando Judas percebe que há um clamor no céu, que há um clamor na terra e que há um clamor no inferno, Judas então brada: igreja, salvai-os, arrebatando-os do fogo. O arrebatamento é tirar de forma abrupta, muito rápida, alguém do perigo. Isso é arrebatamento. Dá ideia como se você fosse ver uma pessoa que estava prestes a ser atropelada. Você vem correndo e empurra aquela pessoa para livrar ela daquela morte certa. Isso seria arrebatar, puxar, empurrar, tirar a pessoa de um perigo iminente. Isso é arrebatamento, através da expressão que Judas usa aqui no verso 23 do seu livro. Mediante a esses 3 clamores, eu oro para que Deus nos livre da infantilidade que temos dos cultos que fazemos, que só atinge o emocional do povo.
Eu repito o que eu falei. Mediante aos 3 clamores, mediante os problemas que temos passado, que eu muito me envergonho como igreja às vezes, eu oro para que Deus nos livre dos cultos infantis, que só tratam o emocional do homem naquele momento. É como se fosse uma peça de teatro, é como se fosse um hobby. A mensagem não transforma, a mensagem não provoca mudança, a mensagem ela não transforma e não quebra paradigmas. Realmente não há uma conversão. O que é conversão? É metanoia, é expansão de mente. É quando você reconhece realmente o teu erro e parte em direção agora à coisa certa. Isso é arrependimento, isso é conversão, isso é metanoia. Eu oro mediante aos 3 clamores apresentar, para que Deus nos livre dos sacrifícios que fazemos, sempre buscando o nosso ego, sempre buscando a satisfação dos nossos desejos, sempre buscando o nosso individualismo, as nossas próprias vontades. Mediante ao clamor, ou aos 3 clamores aqui apresentados, eu oro para que Deus nos livre, principalmente nesse período de lives, dos holofotes que trazem poder e tiram o brilho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu oro para que Deus oriente os nossos políticos, para que Deus sare a nossa terra chamada Brasil, sare a nossa terra chamada São Paulo, mas também para que Ele venha tratar com a igreja no Brasil. Eu oro para que Deus tire de nossos olhos as escamas, para que possamos enxergar a dor do outro e saiamos das trevas do eu e possamos enxergar através da luz a dor do outro, para que haja um nós, porque isso é o reino de Deus. Se não houver um tu, não existe um eu, porque o eu só se completa no tu, para que façamos um nós. Não existe no reino de Deus eu, ou somente tu, existe um nós, mas para isso eu preciso te enxergar, eu preciso perceber, eu preciso estar atento, e eu oro para que Deus Ele tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar a dor do outro, para que possamos também ter os ouvidos destravados e ouvir o clamor do outro. Eu oro para que Deus faça com que estejamos na brecha, se interpondo entre Ele e esta raça, entre Ele e esta geração. Me recordo da frase de José Satírio, se não me foge a memória, se não foi ele, foi Oswald Smith, que diz que a presente geração só pode salvar, influenciar e pregar para a presente geração. Oro para que Deus então nos coloque e nos ajude a estarmos nessas brechas, tampando os buracos que acontecem, que ocorrem, que surgem, para que Deus possa realmente sarar a nossa terra. Oro para que você e eu sejamos sensíveis ao que o outro está padecendo, não só dentro da igreja, não só dentro dos nossos lares, mas na sociedade de um modo geral. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que Deus te use com poder. Que quando você falar, que haja unção, haja verdade. Que quando você andar, que você emane o cheiro do Cristo, a luz do Evangelho, aponte a direção da cruz, para que se achegue a Cristo e através do Cristo aos braços do Pai. Que Deus derrame graça, misericórdia e paz sobre o teu lar, no nome de Jesus. Amém e amém.